Essa é a parte chata que o pregador, né? Eu sei que ninguém gosta disso, mas hoje eu quis brincar com vocês. Me perdoem. Queridos, falar sobre os tempos difíceis parece fácil, porque nós vivemos tempos cada vez mais difíceis, marcados por crises emocionais, problemas financeiros, conflitos familiares, muitas incertezas, e por aí vai. Eu tenho certeza que aqui, todos têm pelo menos um problema, seja ele de saúde, seja ele de ordem financeira, seja ele emocional, ou seja, todos eles juntos. Mas, deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, e nós vamos entender de uma maneira bastante dinâmica que os tempos difíceis, eles servem para nos aproximar do nosso glorioso Deus. E o que acontece quando os tempos difíceis chegam? Aonde nós buscamos? Para quem nós recorremos? Muitas vezes nós corremos para muitos lugares, para dentro da nossa própria mente, para um amigo, para um conhecido. E muitas das vezes, algumas decisões de buscar alguma ajuda, algum consolo, só agrava mais ainda aquele problema. Porque os tempos são tão difíceis, que está cada vez mais difícil confiar nas pessoas, viver em sociedade. Está difícil ver o amor para com o próximo, um para com o outro, sendo revelado, sendo praticado no meio da sociedade. E eu não falo só lá fora não, eu falo no meio evangélico também. E isso, quando nós recorremos a esses caminhos, buscando respostas em muitos lugares, mas aí, nós que somos cristãos, devemos o quê? Buscar socorro na presença de Deus. Muitas vezes esse é o último caminho ao qual nós recorremos. As Escrituras, elas nos mostram que os grandes homens e mulheres da fé, eles enfrentaram grandes períodos de extrema dificuldade e descobriram que a única maneira de ficarem firmes, de ficarem mais firmes mesmo diante da dificuldade, foi aprofundando a sua comunhão com Deus. Então, essa maturidade espiritual, querido, vamos chamá-la assim, ela é construída aonde? Como? Por quem? Em que momento? Nas nossas orações, na nossa busca pela palavra, na nossa leitura da palavra. A questão, querido, é que nós enfrentaremos tempos difíceis, mas é também se teremos intimidade suficiente com Deus para atravessar todas elas. Então eu dividi, querido, e eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu também, assim como o Wagner, eu gosto de falar bastante. Inclusive eu já tinha me esquecido como você se parece com a sua irmã e com a irmã Sandra, né? Tirou a barba, misericórdia.
Parece que eu cheguei aqui e vi a Sandra na igreja. Muito parecido com a Carol também. Mas vamos lá, eu dividi em 4 tópicos. Eu vou tentar discorrer de uma maneira breve e rápida para que os irmãos compreendam aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro tópico: tempos difíceis revelam onde está a nossa confiança. Vamos ler Salmo 46. Aleluias. Salmo de número 46, é um salmo bastante conhecido. Tempos difíceis, primeiro tópico, revelam onde está a nossa confiança. O que diz o Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio, auxílio sempre presente na adversidade. Querido, aonde está a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Em Deus ou nos outros? Quando a adversidade bate, quando você que está enfrentando esse problema, eu estou com alguns problemas para serem resolvidos. E deixa eu contar para você, talvez você não saiba. Existem problemas para carregá-lo até o fim da vida. Existem problemas que você vai carregar. Você tenta buscar resolver com a sua força, dar uma solução rápida, porque quando a gente se depara com um problema difícil, principalmente de ordem financeira ou de ordem, a gente quer achar logo qual que é a causa. Da onde que surgiu esse problema? Será que é porque eu tomei uma... Será porque eu tive contato com aquela pessoa? Será que é porque isso, porque aquilo? E a gente fica tentando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Dessa vez e vai batendo uma ansiedade, e aquele problema vai se agravando com os dias. E você não tem paz, e você não dorme direito. E a respiração fica ofegante, você fica inquieto no trabalho, você fica de uma maneira completamente quebrada, desesperada. Por quê? Porque talvez Deus não tenha sido o seu refúgio. Talvez Deus não tenha sido a nossa fortaleza. Não tenha sido o nosso socorro bem presente. E confiança, querido, não é algo que você apenas verbaliza, é algo que você constrói. Os casados aqui nesta noite, pode ser que entendam um pouquinho do que é confiança. Eu entendo o que é confiança. E confiar é confiar mesmo. É depositar toda a sua vida, toda a sua esperança num Deus que tudo pode, num Deus que prevalece sobre todas as tribulações. A dificuldade é um espelho daquilo em que realmente nós confiamos. Vamos falar de Jó novamente. Perdeu bens, filhos, saúde, amigos. Mas a sua intimidade com Deus o sustentou. A sua intimidade com Deus, ele sabia em quem ele cria. Nu, ele saiu do ventre da sua mãe, e nu voltará para lá.
Quem conhece apenas as bênçãos, e Jó era um homem muito abençoado, muito próspero, abandona a fé na crise, porque você nunca passou por isso. Mas quem conhece o Deus das bênçãos, permanece firme, assim como Jó permaneceu. Davi, antes de enfrentar Golias, ele aprendeu a buscar a Deus nos campos e nas cavernas. Salmo 63, 1-3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Antes dos desafios, antes do Golias, Davi aprendeu a buscar a Deus, aprendeu a ter intimidade com Deus. Confiança, querido, se constrói, não é aqui não, é lá dentro do seu quarto, no secreto. É lá quando ninguém está vendo, é quando você está dirigindo, sozinho, escutando a sua música gospel favorita, derramando as suas lágrimas e falando com Deus, apenas conversando com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, querido, você pode se abrir com Ele. Ele não é um ser inacessível, em que você precisa estar de determinado jeito para se achegar até Ele, porque se nós formos pensar, não, quando eu estiver assim eu vou falar com o Espírito Santo, não, quando eu estiver assim eu vou falar com Deus, quando eu largar a bebida eu falo com Deus, quando eu largar o vício no cigarro eu falo com Deus, quando eu parar de fornicar eu falo com Deus. Não vai dar. Tem que ser agora. Tem que ser já. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir sozinho. Sabe por quê, querido? Porque senão não precisava de um Cristo, não precisava de uma cruz. Intimidade se constrói no secreto. É lá que você vai conseguir forças para enfrentar os Golias da sua vida. É lá. Vamos para o segundo tópico. A intimidade com Deus fortalece o coração para suportar as crises. Repita comigo: a intimidade com Deus fortalece o coração para suportar as crises. Isaías 40, acho que ninguém conhece esse versículo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode dizer um amém? Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Problemas atrás de problemas, enroscos, parece que a vida não vai para frente, parece que minha saúde nunca vai melhorar, mas você está forte, porque você confia e você tem intimidade, você já buscou lá no secreto a comunhão, se aprofundou em comunhão. E agora você pode se deparar com qualquer situação
Assim como Davi se deparou com Golias, assim como Jó se deparou com as perdas financeiras, familiares, teve o seu emocional abalado porque ele não entendia porque aquilo estava acontecendo. E parece que eu imagino ele se questionando a Deus, questionando os seus amigos, se defendendo, o mundo caindo, mas ele estava firme, porque ele estava com a sua comunhão aprofundada, tinha intimidade com Deus. A intimidade não impede a tempestade, querido. Não impede. A tempestade ela virá. Mas você é fortalecido dentro dela por causa da sua intimidade com Deus. Você permanece forte. E eu sei, você sabe, que não é fácil. É difícil. Muito difícil. Quando a gente começa a falar do mundo espiritual, a gente começa a imaginar na nossa mente. E realmente, algumas coisas sim, são reais. E o mundo espiritual ele existe. E muitas coisas nós não suportamos, porque nós não temos essa força espiritual. Nós confiamos totalmente em nós mesmos. Sabe o que nós estamos sendo, agindo assim, queridos? Me perdoe o peso da palavra, mas nós estamos sendo egoístas. Sabemos onde buscar. Sabemos onde encontrar. E é complicado porque nós vivemos hoje num mundo onde tudo é assim. Você dá umas dedadas nessa telinha aqui e você tem a resposta na hora. E intimidade, ela se constrói. Intimidade, querido, não vai vir da noite para o dia. Relacionamento é construído. Está aí essa mulher, está aí esse homem do seu lado. Vocês se conheceram. Vocês trocaram palavras de amor, de carinho. Estão lá na sala os nossos filhos. Vocês deram carinho, mães e pais. Deram afeto, deram colo, cuidado, protegeram contra as doenças, trataram quando elas chegaram. Vocês foram atenciosos. E hoje, pai, mãe, marido, esposa, se você fica longe do seu filho por um dia, 2 dias, se você fica longe da sua esposa ou do seu marido por um dia, 2 dias, 1 semana. Esses dias a Antonella ficou a semana inteira, como ela mesmo disse aqui uma vez, igual um saco de batata, para lá e para cá na casa das avós. Está de férias, né? E aí eu estava em casa, eu falei assim, cadê a Antonella? Não vai vir para casa não? Aí a Marta, está com saudade dela? Não, imagina. Quanto mais o nosso Deus. Aonde está aquele meu filho amado? Aonde está? Será que ele está sofrendo? Será que ele está apanhando na vida? Deus, ele está vendo, ele está contemplando, mas e você está buscando? É por isso, querido, que muitas vezes, quando nós estamos bem, desfrutando de momentos de bonança,
de boa saúde, de harmonia na família, dentro de casa. Parece que muitas pessoas chegam nesse momento, pegam Deus, dobra Ele, coloca dentro de uma caixinha e fala assim: fica aí um pouquinho, deixa eu curtir um pouco a minha vida. Não. Mas esse processo de dor que você está passando, querido, ele serve para te conduzir ao aprofundamento na comunhão com Deus. Então busque, vá para o caminho certo, vá para a direção certa, busque a solução, comece a construir isso hoje. Comece a buscar mais, a orar mais, ainda que pareça que a sua voz não está passando do teto, ainda que sua mente fica te acusando, que o inimigo fica trazendo pensamentos contrários, jogando isso na sua mente. Ué, está falando com Deus, você é um idólatra, você é um fumante, você é um alcoólatra, você é um traidor, e agora quer falar com Deus? Insista, querido. Não estou dizendo que será fácil, mas assim como você persistiu por muitas coisas na sua vida, persista em construir um relacionamento íntimo com Deus. Persista, ore, chore. Se não sair palavras, que as lágrimas sejam recolhidas e elas serão levadas à presença de Deus, e elas serão interpretadas. Aleluias. Força espiritual é o resultado de uma vida cultivada na presença de Deus. Como desenvolver a intimidade? Então, algumas coisas nós já falamos aqui: pela oração, pela palavra, pelo jejum, pela adoração em meio à dor. Abra sua Bíblia, ou apenas ouça Atos, capítulo 16. Versículo 25 e 26. Um texto bastante conhecido. Nós estamos falando de adversidade. Nós estamos falando de intimidade. E nós estamos falando daquilo que é revelado quando essa adversidade chega, e aonde está a nossa confiança, para que a nossa fé seja fortalecida. De Atos, capítulo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Vocês estão aqui comigo? Estão conseguindo entender? Paulo e Silas tinham intimidade com Deus ou não? Aonde eles estavam? O que eles fizeram? Mais uma coisa, só eles foram impactados? Que a palavra disse aqui: as correntes de todos se soltaram. Querido, o impacto de Deus na sua vida vai ser tão grande, a sua intimidade vai ser tão profunda, que as pessoas que estão ao seu redor serão imediatamente impactadas. Você pode glorificar a Deus por isso? Então a intimidade que você tem com Deus
ela não impacta somente a sua vida. Aleluias. E Paulo e Silas estavam muito piores do que você, sendo perseguidos, estavam presos, por um motivo que hoje eu e você temos liberdade. E mesmo assim, diante dessa adversidade, eles cantaram hinos de adoração ao Senhor. Aleluias. Quem constrói a intimidade com Deus nos dias tranquilos, encontra refúgio nos dias maus. Ele é socorro bem presente. Tópico 3, eu vou dar uma acelerada porque, me perdoem, mas o tópico 3, Jesus nos ensinou que os momentos mais difíceis exigem maior proximidade com Deus. Jesus buscou oração antes da batalha. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. Ele sabia o que estava por vir. Não dá para vencer as batalhas espirituais, querido. E eu não estou falando de anjo batendo espada com demônio, não. Estou falando aqui, ó. As batalhas espirituais acontecem. Sabe o que é batalha espiritual dentro da sua mente? É o que eu acabei de falar aqui agora há pouco. É você se posicionar e imediatamente o acusador vem. E você fala a verdade. Eu ainda sou um viciado. Eu ainda não sou digno. Eu ainda não tenho uma roupa adequada. Eu não sei falar direito. Acho que Deus não vai nem me ouvir. É agora, irmão. É agora. Não tem como vencer essas batalhas sem uma vida de oração. E Deus não quer que você, muitas vezes, nos nossos momentos litúrgicos aqui do culto, a gente vem aqui, se posiciona e, querido Deus, soberano Pai, e diz palavras de efeito, palavras difíceis. Isso pertence um pouco à liturgia do culto, sim. Mas lá no secreto, é papai. Papai, eu estou sofrendo. Papai, eu sei que eu estou fazendo isso, mas eu quero deixar de fazer isso. Papai, eu preciso da sua ajuda. Papai, sem você eu não consigo. Sem você o meu barco vai afundar. Aleluias. Jesus, ele não escondeu a sua angústia, ele apresentou ao Pai. A intimidade com Deus, ela não significa ausência de sofrimento, querido. Nós falamos aqui agora há pouco de Paulo e Silas. Vocês responderam que eles tinham intimidade com Deus. E eles estavam passando por um período de sofrimento naquela prisão. Mas a ausência do sofrimento, mas liberdade para entregar a Ele as nossas dores. Jesus submeteu-se à sua vontade, à vontade do Pai. A sua vontade, querido, a sua vontade, ela pode te levar para alguns lugares mais complicados do que você está hoje. A sua vontade demonstra que você não tem como Deus, não tem Deus como seu socorro bem presente.
Mas eu creio que a partir de hoje, se há alguém assim no nosso meio, você vai mudar essa postura a partir de hoje. E o tópico 4, para encerrar: Deus usa os tempos difíceis para produzir crescimento espiritual. Vamos ler o último texto para finalizarmos. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Romanos 5, 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode glorificar a Deus nesta noite? As provações, elas nunca são desperdiçadas por Deus. Por quê? Porque quando você está fraco, aí você é forte. Não parece fazer sentido algum, mas é quando nós estamos neste lugar, um lugar de provação. E é isso que eu quis trazer para você esta noite. Que você deve buscar no lugar certo, e esse lugar é no Senhor, amém? Coloque-se de pé, por gentileza. O ouro, ele é refinado aonde? Deus trabalha assim, senhores, queridos presentes, em nosso caráter, através das lutas. É ali que a gente é forjado. É ali que a gente é quebrado, nas mãos do oleiro. Aleluias. Eu gostaria de dizer para você mais uma vez que os tempos difíceis, eles são inevitáveis. E são mesmo. Vocês sabem disso. Mas a intimidade com Deus, ela é uma escolha só para hoje, amém? Não, é uma escolha diária. A intimidade que você desfruta com os seus filhos, ela é diária. Que você desfruta com a sua esposa, ela é diária. A intimidade que você desfruta com o seu Deus, ela tem que ser diária. Wesley, você está me falando para vir para a igreja todo dia? Não. Quem disse para você que para você ter intimidade com Deus, significa estar dentro dessas 4 paredes? Aqui você se reúne com a comunidade, a comunhão dos santos, a reunião dos santos, para desfrutarmos dessa comunhão e adorarmos ao Senhor. E isso é bom demais. É muito bom. Mas a intimidade diária, lá na sua casa, no seu trabalho, oh Jesus, quando eu estou abrindo as válvulas dos tanques lá do meu serviço e as lágrimas começam a escorrer, porque um vento soprou, uma presença chegou, enquanto eu estava dizendo ali: Deus, Tu és digno de toda adoração, me ajuda neste problema, me ajuda nesta situação. Está lá lavando o carro do seu cliente, Romã, e de repente uma palavra inspiradora chega. Está lá pintando as paredes, pastor Júnior, e de repente tem que parar. Intimidade. A casa está caindo, mas eu sei que o meu Redentor vive.
Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, medo e incerteza. E eu queria te convidar a vir aqui para frente, para você abandonar esta fé superficial e construir uma vida de intimidade verdadeira. E nós vamos orar. E a partir de hoje, e vai ter oscilações, querido. Se você estiver pensando assim, eu não vou porque eu já tentei 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu fui lá na frente, o irmão já impôs a mão na minha cabeça, na minha casa, orou por mim, e eu caio de novo. Querido, vai acontecer, não é fácil. Não espere a próxima crise. Vamos começar hoje? Eu queria orar por você. Quantos querem desfrutar de uma intimidade mais profunda com Deus aqui nesta noite? Quantos querem dar um passo? Eu gostaria de orar por você nesta noite. Você está lutando aí. Mas vença. Vença esse pensamento. Vamos lá, alguém? Mais alguém? Wesley, eu não consigo construir essa intimidade. Wesley, eu já tentei. Irmão, eu tento todos os dias. O fato de eu estar aqui cantando, às vezes participando da liturgia do culto, não torna o pastor, os obreiros, não torna. Não é uma classe superior e inferior. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. E eu gostaria de orar por você. Eu sei que tem mais gente. Deus vai te levar por caminhos que você nunca imaginou passar. E eu não digo lugares. Não digo lugares. Não estou falando de lugares. Eu estou querendo dizer de vida, de experiência. Você vai passar a ter essas experiências, porque a intimidade com Deus gera isso. Vamos lá, mais alguém? Eu gostaria de orar por você. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei aquilo que você tem buscado. Mas a intimidade com Deus, o aprofundamento nela, vai ensinar a você a saber ter e a saber não ter também. Porque você vai entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Gostaria de chamar o Nilson para estar fazendo esta oração. Meu Pai abençoe o Wagner, as pessoas que vieram aqui à frente. Mais alguém? Existe alguém enfermo no nosso meio? Uma enfermidade que está incomodando, dores no corpo, que estão assolando, vem aqui, você vai receber esta oração. Que está precisando de uma cura, seja em qualquer área, que tem um problema complicado para ser resolvido, problema na família, vem aqui, nós estaremos orando por você também. Pastor Nilson. Senhor meu Deus, meu Pai, ó Pai Todo-Poderoso, abra nossas mentes, Senhor Deus, o nosso coração. Cai por terra, Pai amado, tudo aquilo que tem impedido a nossa intimidade contigo, Senhor Deus. Seja os problemas, seja as dificuldades.
Ó Pai, quantas vezes nós temos colocado os nossos problemas maiores que o Senhor, ó Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que essa intimidade, Senhor Deus, tão maravilhosa que foi falado hoje aqui, possa crescer em nossas vidas. Que nós possamos ter a intimidade, Senhor Deus, de falar contigo todos os dias, ó Pai, todas as manhãs. Abrir os nossos corações, falar dos nossos problemas, ó Pai, como nós falamos, Senhor Deus, face a face, ó Deus. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, quebra todas as barreiras que existem, Senhor Deus, entre o nosso ser humano e o Senhor, que é um ser espiritual. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos crescer em intimidade, e nós sabemos que esse crescer em intimidade é uma vida de relacionamento. Ó Pai amado, que esse relacionamento seja feito através de orações, que esse relacionamento cresça através do conhecimento, através da Tua Palavra. Que a nossa sede, Senhor Deus, de Te conhecer intimamente, possa ser cada dia maior. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, não seja uma obrigação, mas seja um prazer em conhecer. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, cai por terra, ó Pai amado, toda a barreira que tem, Senhor Deus, se levantado entre a nossa vida material e o Seu ser espiritual. Ó Pai amado, que essa maioria que tem sido o nosso desejo material caia por terra, e o nosso desejo e a nossa sede seja em crescimento espiritual contigo, meu Pai. Porque, Senhor Deus, o mundo tem oprimido as pessoas, e elas têm se afastado da Tua presença. Mas nessa noite, Senhor Deus, a Tua Palavra foi muito forte falada aqui nessa noite. Por isso, Senhor Deus, eu quero crescer cada dia mais espiritualmente contigo. Dê, Senhor Deus, cada dia mais esse relacionamento íntimo contigo. E que possa ser o desejo de cada um aqui nessa noite, Pai. E aquilo que tem impedido, Pai, mais uma vez eu te peço, cai nessa noite. E que nós possamos sair aqui, meu Pai, desejo, sede de viver essa vida íntima a cada momento contigo. Porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio sempre presente, meu Pai. Na hora do momento, na hora da angústia, na hora da tribulação, é o Senhor que está com as mãos estendidas para nós. Como Pedro, Pai, no momento da tempestade, ele teve a intimidade de falar: Senhor, me permita andar sobre essa tempestade. Que nós possamos ter essa intimidade de falar contigo: Senhor, me permita vencer mais essa batalha, e que tudo seja para a Tua glória, Tua honra e Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia.